Eu vou pedir para vocês, amados irmãos e amadas irmãs, abrirem comigo no livro de Tiago, por favor. Tiago, capítulo 4, do versículo de 7 ao 10. O tema desta mensagem, que Deus colocou no meu coração: como se aproximar de Deus. Como se aproximar de Deus. Que esta frase, como se aproximar de Deus, fique martelando na nossa mente. Será que existe uma maneira de nós nos aproximarmos de Deus? Como se aproximar de Deus? Tiago, capítulo 4, versículos 7 ao 10, diz assim: assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós, pecadores. Limpai as mãos, e vós que sois vacilantes, purificai vosso coração. Entristecei-vos, lamentai e chorai, que o vosso riso se transforme em lamento e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Vamos conversar com Deus mais uma vez? Pai querido, nós estamos diante da Tua palavra, meu Deus. Suplicamos agora que Teu Espírito Santo entre em ação nesta hora, aqui nesse templo, Pai querido. Usando, meu Deus, esta Sua palavra. Usando, meu Deus, a minha própria vida. Confirmando aquilo que o Senhor colocou no meu coração para dividir com a igreja esta noite, Pai. Oh, meu Deus, que esta palavra seja incutida no nosso coração, na nossa vida, Pai. E que nós possamos pensar neste tema, pensar nessa sugestão, como se aproximar de Deus. Assim seja feito, Pai, de acordo com a Tua vontade e não com a minha. Assim eu oro na dependência do Senhor nesta hora, para ministrar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero refletir então sobre essa pergunta: como se aproximar de Deus? Amados, não sei se vocês estão percebendo, mas nós estamos vivendo numa era, num tempo, em que o ser humano, cada dia que se passa, ele vai como que se afastando de Deus. Repare isso, as pessoas estão ficando cada vez mais imorais. É verdade ou não é? Isso é afastamento de Deus. As pessoas estão cada vez mais soberbas. As pessoas estão cada vez mais egoístas. As pessoas estão cada vez, como diz a própria palavra, amantes de si mesmo, se importando com si mesmo, sem empatia por ninguém. Essas atitudes sinalizam que o ser humano está afastado de Deus. As pessoas hoje estão vivendo suas vidas como se Deus não existisse. Não estão nem aí para Deus. Não procuram em momento nenhum se aproximar de Deus, ter um contato com Deus. Essa é a grande verdade. Vale lembrar que na verdade não é Deus que se afasta das pessoas. Não é Deus que se afasta das pessoas. É o ser humano que se afasta de Deus. Deus, Ele sempre agiu para que o ser humano estivesse bem próximo dEle. Deus sempre agiu desta forma. Aquela situação da criação do mundo, quando Deus criou o jardim do Éden, quando Deus criou o homem, quando Deus criou Adão, Ele deixou Adão num lugar maravilhoso, um paraíso, para que o homem estivesse ali próximo, em contato com Deus,
para que o homem pudesse se aproximar de Deus. Mas aí todos nós sabemos da história. O que aconteceu? Aconteceu que Adão pecou. Aconteceu que Adão desobedeceu. E daí ele foi expulso do paraíso. E hoje é como se o ser humano tivesse até hoje, até agora, procurando um paraíso, mas só que agora sem a presença de Deus. Essa é uma verdade. Às vezes a gente tem a impressão de que Deus, na verdade ele é um ser justo, na verdade ele é puro, na verdade ele é santo, e a gente tem a impressão de que por Deus ser tão puro, tão justo, tão santo, ele está muito longe de nós. Parece que Deus, como se ele estivesse assim, 10 degraus acima, e a gente vai buscando, e quando a gente parece que se aproxima de Deus, parece que ele sobe mais 10 degraus acima. E a pergunta aqui não quer calar: como se aproximar de Deus? Voltando aqui para a palavra, voltando aqui para o livro de Tiago, eu gosto de Tiago que ele é bem contemporâneo. Ele escreveu essa carta, ele escreveu essas palavras, vamos dizer aí, mais de 2000 anos atrás. Mas serve para nós hoje, serve para mim hoje, serve para você, meu amado. Bem contemporâneo. Então, voltando aqui para o texto de Tiago, capítulo 4, versículo de 7 a 10, o apóstolo Tiago, ele cita 6 passos, que se forem aplicados, praticados por nós nas nossas vidas, com certeza, esses passos nos deixarão próximos a Deus. O primeiro passo que Tiago compartilha conosco, para que a gente se aproxime de Deus, está incutido aí no versículo 7, que diz, a parte A do versículo 7, sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Quando a gente se sujeita a Deus, a gente se aproxima de Deus, meus queridos. A sugestão é essa: sujeitai-vos a Deus. Entenda isso, por favor. Para a gente se aproximar de Deus, nós precisamos nos sujeitarmos a Ele. Sujeitar significa obedecer. Quando eu obedeço a Deus, eu estou me sujeitando a Deus. Sujeitar então significa obedecer. Sujeitar significa comprometer a nossa vida com a vontade de Deus. Isso é se sujeitar. Quando eu comprometo a minha vida, meu pensamento, a minha história, a minha vivência, as minhas atitudes, as minhas ações, quando eu me sujeito a Deus, quando eu me comprometo isso com Deus, eu me aproximo de Deus. Fazendo a vontade de Deus. Uma vida que se sujeita a Deus em obediência e comprometimento é uma vida que se aproxima de Deus. Então esse é o primeiro passo. Como se aproximar de Deus? Tiago dá a sugestão aqui. Sujeitai-vos. Sujeitai-vos. Quer se aproximar de Deus? Seja sujeito a Ele. Quer se aproximar de Deus? Comprometa a sua vida com Ele. O segundo passo, para a gente se aproximar de Deus, está no versículo 7, a parte B. Olha aqui que Tiago diz: resista ao diabo. Satanás, diabo, Lúcifer, o cão. Resista. Presta atenção. Resistir ao diabo. Para nos aproximarmos de Deus, a Bíblia sugere resistir ao diabo. Interessante que a Bíblia não pede para a gente enfrentar o diabo. Em nenhum momento a Bíblia, enfrenta o diabo lá. Não fala isso.
A Bíblia também não pede para a gente fugir, não, diabo? Não, não. Ela não pede para a gente fugir. Mas ela pede para a gente resistir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que significa isso, resistir? Resistir significa lutar contra. Lembra aqueles filmes de guerra, quando tem os heróis da resistência, que eles não abrem mão, eles lutam contra? Assim tem que ser nós, queridos. Nós temos que lutar contra, resistir é lutar contra as astúcias, contra as ideias, contra as propostas que Satanás tem para nos ofertar. Resistir, lutar contra, ou seja, contra o diabo. Resistir às tentações malignas, resistir às tentações malignas que ele propõe para as nossas vidas, propõe para os nossos caminhos. O diabo é astuto, ele tentou o próprio Jesus, você sabe disso. Ele viu Jesus ali com fome, ele viu Jesus ali debilitado, e a proposta dele era uma proposta até, vamos dizer assim, cabível. Mas se você prestar atenção, Jesus resistiu ao diabo e ele fugiu. Quer aproximar-se de Deus? Segue essa sugestão bíblica, segue essa sugestão de Tiago. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Um terceiro passo, quer se aproximar de Deus? Outro passo que Tiago ensina, versículo 8, parte A. Olha que interessante isso. Achegai-vos a Deus. Quer se aproximar de Deus? Tem que ter uma ação. Achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Aqui tem uma promessa, meu querido. Se você se achegar a Deus, Ele também se achegará a você. É uma promessa. Quem quiser ter comunhão com Deus, deve aproximar dEle e Ele o encontra. Deus não deixa ninguém no vácuo. Eu vou em direção para Deus e Deus não me encontrou, ou eu não encontrei Deus. Isso não acontece. A pessoa que se dispõe a ter Deus, com o coração limpo, com o coração puro, pedindo perdão dos seus pecados, a pessoa que tramitar nessa via espiritual, ela vai cair nessa situação. Buscar a Deus, se achegar a Deus e ter a certeza de que Deus se chegará até ele. É como se fosse uma via de duas mãos. Achegai-vos a Deus e na mesma via Ele se achegará até você. Para a gente compreender melhor, eu conto aqui a história, uma ilustração. Certo pai, ele queria muito que seu filho pequeno entendesse quem era Deus. Ele queria que seu filho pequeno servisse a Deus, compreendesse quem é Deus. Então esse pai, ele teve uma ideia. Ele pensou o seguinte: eu vou levar meu filho para passear. E no passeio, eu vou dizer para o meu filho que Deus é grande. No passeio eu vou dizer para o meu filho que Deus é presente. No passeio eu vou dizer para o meu filho que Deus o ama. Nesse passeio eu vou dizer para o meu filho quem é Deus. E durante o passeio, o pai estava passeando lá. E quando eles estavam bem longe da casa, estavam na estrada, aí o pai olhou para cima e viu um avião passando lá longe, talvez uns 5.000 metros de altura. E o pai falou: agora é a oportunidade, olhando aquele avião. Aí o pai disse para o garoto: filho, você está vendo aquele avião? Aí o menino: pai, aquele avião pequenininho lá, pai? Pai, aquele avião lá não tem graça nenhuma. Olha o tamanho daquele avião, pai. Se eu fizer assim, pai, parece que ele cabe na ponta dos meus dedos.
É um aviãozinho muito pequeno, muito sem graça, muito longe, muito distante, pai. O pai falou, tá bom. Esse mesmo pai, 1 hora depois, levou o filho no aeroporto. Chegou no aeroporto, ali na vidraça de embarque, bem na vidraça, tinha um Boeing, daqueles 747, aqueles Boeing enormes, que cabe 300, 350, 400 passageiros. O pai pegou o menino, olhando pelo vidro e disse, filho, e este avião? O menino, pai, esse avião, pai, esse avião é muito grande, esse avião está muito perto, esse avião é muito poderoso, esse avião é muito bonito, pai. O pai disse, filho, assim é Deus. Quando a gente está longe de Deus, a gente vê Ele pequenininho, insignificante, longe. Mas quando a gente se aproxima de Deus, Ele é assim, grande, forte, enorme, poderoso. A sugestão de Tiago. Versículo 8, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Você vai ver Deus grande, poderoso, enorme, Salvador, o dia que você tiver disposição de se aproximar de Deus. Se você não se aproximar de Deus, você vai se encontrar, você vai pensar que Deus é pequenininho, insignificante, tal o garoto, num primeiro momento. Um outro passo que Tiago nos ensina é no versículo 8, na parte B do versículo 8. Quer se aproximar de Deus? Olha aqui que Tiago fala: limpe as mãos, e vós que sois vacilantes, purificai vosso coração. Vamos entender isso? Para se aproximar de Deus, você e eu precisamos limpar as mãos, e precisamos purificar o nosso coração. Mas o que é isso? Então eu tenho que passar álcool gel na mão? Não, isso você já faz. A pandemia nos ensinou essa lição. Até hoje a gente limpa as mãos com álcool gel, ou com detergente, mãos bem lavadas, sabão bem esfregado. Limpar o coração. Será que tem que pôr álcool gel aqui no peito? Será que tem que pegar uma bucha de sabão e esfregar o peito? Não, queridos, não é nada disso. Isso aqui tem um sentido espiritual muito profundo. Isso aqui tem uma lição espiritual muito profunda. A lição espiritual é a seguinte: limpar as mãos, ter a vida limpa, é isso que significa. Limpar o coração, andar em pureza, simboliza isso. Limpar a vida. Para se aproximar de Deus, a gente tem que se aproximar de Deus limpo, coração limpo e mãos limpas. Vamos entender o que significa isso? Mãos limpas não é passar álcool gel na mão. Mãos limpas são atitudes, são ações. As nossas mãos, no sentido de trabalho, no sentido das nossas ações, no sentido dos nossos afazeres, em todos os segmentos, devemos estar com as mãos limpas. O sentido é espiritual e não material. Para eu me aproximar de Deus, as minhas mãos, o meu trabalho, a minha vida, as minhas produtividades, têm que ser de maneira limpa. Isso é limpar as mãos. E o coração, irmão Batista? O coração significa pensamento. O meu pensamento tem que estar puro. Pensar nas coisas que edificam. Pensar nas coisas que valem a pena. Isso é limpar as mãos espiritualmente. E isso é limpar o coração. Que desejos temos nos nossos corações? O que desejamos? O que pensamos? Será que estamos pensando coisas puras?
Será que temos desejado coisas puras? O nosso coração, diz Provérbios, que procede todas as saídas da vida, os pensamentos, as ações, as atitudes, isso tem que estar limpo, tanto as mãos, a nossa obra, o nosso trabalho, quanto também o nosso coração. Você sabe que Deus, Ele olha para as mãos, mas principalmente para o coração. Deus olha os nossos corações. Deus olha o meu coração, Deus olha o teu coração. Deus olha a minha vida, a minha obra, a tua obra. As tuas mãos, as minhas mãos, as nossas mãos. Deus olha para nossas mãos e deseja que nossas mãos, que nossa obra, que nosso trabalho seja um trabalho puro, limpo, digno. Eu não estou falando de profissão, porque alguém pode ser mecânico aí e fala, e agora? Eu ando com a mão suja aí o tempo todo. Não é isso. É no sentido espiritual. Mãos limpas, obras limpas, afazeres limpos, pensamentos limpos. Se eu proceder assim, se você proceder assim, certamente você e eu nos aproximemos de Deus. Mas o nosso coração às vezes é sujo. Sabe o que, meus queridos? Tem coisa que contamina o nosso coração. Tem coisa que suja o nosso coração e não tem sabão que limpe. Exemplo, soberba. Exemplo, egoísmo. Exemplo, raiva, ódio, vingança, idolatria. E aí eu poderia dizer muitas coisas que envenenam, que sujam o nosso coração. E para limpar o coração, o meu, o seu, os nossos corações, só o sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus que pode limpar o meu, o seu coração. Tiago, ele continua sugerindo mais um passo. Versículo 9. Entristeçai-vos, lamentai e chorai. 3 ações para a gente se aproximar de Deus. Entristeçais, lamentai e chorai. Isso aqui também é muito profundo. Grave isto. É impossível buscarmos uma aproximação de Deus sem que haja da nossa parte tristeza, entristecer, lamentar-se e chorar. É verdade. É impossível buscarmos a Deus se a gente não se entristecer, não se lamentar e chorar por conta dos nossos pecados. Você já chorou por causa dos seus pecados? Já chorou por causa das suas mazelas? Já se entristeceu por causa das, vamos dizer, atrapalhadas que a gente comete na vida? 3 situações tem dentro desse versículo. Entristeceis, lamentai e chorai. Sabe o que eu vejo aqui? Quebrantamento. Quebrantamento. Está em falta hoje em dia. Primeiro ponto, quebrantamento. Segundo ponto, a nossa condição espiritual é de miséria. O apóstolo Paulo, na minha visão, depois de Jesus, um homem santo, um homem justo, mas Paulo dizia, miserável pecador que eu sou. A gente tem que reconhecer nossa miséria, gente. A gente tem que se quebrantar. Tem que reconhecer quão miseráveis pecadores e pecadoras nós somos. E terceiro, andar pelo caminho do arrependimento. É coisa que tem faltado hoje. Arrepender-se. Essas 3 situações, quebrantamento, nossa condição espiritual e o arrependimento dos nossos pecados. Isso tem que trazer entristecimento,
tem que trazer vergonha, tem que trazer lamento, tem que trazer choro para a nossa vida. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, me veio à mente a história do filho pródigo. Evangelho de Mateus, capítulo 15. O garoto estava lá na casa do pai, e o pai da história representa o Pai Celestial. Ele estava lá, belo e tranquilo. De repente, ele chegou para o pai: pai, me dá a parte da minha fortuna aí, que eu quero ir para o mundo, eu quero conhecer o mundo, eu quero viver a vida. Como se essas coisas fizessem a pessoa viver a vida. Tem tanta gente aí, entre aspas, vivendo a vida, que na verdade não estão vivendo a vida, estão morrendo a vida. Se envolve com tanta coisa, se envolve com tanta amizade. É o que aconteceu com o filho pródigo. Pai, dá aquilo que me pertence, que eu quero viver a vida. O pai daquele garoto falou para ele: filho, não vai, aqui na casa do pai você tem tudo, você tem a companhia, você tem o amor, você tem tudo que você precisa, não precisa ir lá fora, aqui você tem tudo. Mesmo assim, ele não obedeceu o pai e saiu o caminho afora, ficou dias, talvez anos, não sei quanto tempo ele ficou lá fora da casa do pai. E foi indo, com dinheiro no bolso, tinha amigos, com dinheiro no bolso, pagava tudo para os amigos. Quando a gente tem dinheiro, a gente tem amigos, acaba o dinheiro, acaba os amigos também. E foi indo, e cada vez mais, ele descendo degrau abaixo. Você sabe da história. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar que um dia esse filho pródigo, eu gosto dessa palavra, Mateus capítulo 15, versículo 17, está escrito lá: ele caiu em si, na lama, ele repensou, na lama, no meio dos porcos, caiu em si, refletiu, e pensou: na casa do meu pai, na casa do meu pai eu era feliz e não sabia. Na casa do meu pai eu tinha amor. Na casa do meu pai eu tinha companhia. Na casa do meu pai eu tinha fartura. Na casa do meu pai eu tinha tudo. Caiu em si. E a Bíblia diz que esse jovem, ele vivia a vida dissolutamente. Aí eu pesquisei o que significa dissolutamente. Ele viveu a vida como um boêmio. Ele viveu a vida como um devasso. Ele viveu a vida como um nojento, andando dissolutamente, sendo que ele era um homem que tinha tudo na casa do pai, inclusive a companhia do próprio pai. Demorou muito para ele cair em si, acordar. E aí você sabe da história. Ele volta para a casa do pai, só que nesse cair em si, ele chorou o seu lamento. Ele chorou a sua tristeza. Ele chorou os seus pecados. É o que tem que acontecer conosco. Se a gente quiser se aproximar de Deus, a gente tem que chorar os nossos pecados. Chorarmos, lamentarmos, nos entristecermos, nos envergonharmos, cairmos em si. E o último passo que Tiago sugere para você e eu nos aproximarmos de Deus. Versículo 10, diz lá Tiago: humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Amados, humilhai-vos diante do Senhor. Humilhai-vos, sim, senhores. Humilhai-vos, sim, senhoras. Humilhai-vos. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. No caso, é uma auto-humilhação. Não é os outros me humilharem. Eu fui humilhado por ele, por ela, tal. Não é isso. É uma auto-humilhação. Eu tenho que me humilhar diante do Senhor, para que Ele me exalte. É uma auto-humilhação. Diz lá em Filipenses capítulo 2, versículo 7, que Jesus se humilhou. Eu gosto disso. É um texto maravilhoso. Filipenses capítulo 2, versículo 7, 8, 9, 10, por aí, está dizendo que Jesus se humilhou. Ele não precisava se humilhar, mas Ele se humilhou. Eu acho magnífica a história de Cristo, a história de Jesus.
Amados, muitas vezes Jesus tinha razão das coisas. Até na hora da crucificação ele tinha razão. Ele tinha argumentos que até poderiam deixá-lo fora da crucificação, apesar que era a propósito de Deus. Mas Jesus tinha razão. Em meio aos saduceus, aos religiosos, aos governantes, a Nero e todo mundo, Jesus tinha razão. Mas muitas vezes ele não abriu a sua boca. Ele preferiu se humilhar. E aí lá em Filipenses capítulo 2:7, diz que Jesus se humilhou e que ele foi exaltado para a glória do Pai. Primeiro, humilhar. Humilhar significa rebaixar. E nós não gostamos de ser rebaixados. Nós não gostamos. Eu não gosto. Ninguém gosta. Humilhar significa rebaixar. E deixa eu te falar uma coisa. Para você se aproximar de Deus, na via da aproximação, a gente tem que passar pelo caminho da auto-humilhação, do rebaixamento. Cair em si, como fez o filho pródigo. Humilhar-se, e Deus o exaltou. Essas são as sugestões que a Bíblia, que Tiago nos dá. Mas a pergunta que eu fiz, para a gente se aproximar de Deus, precisa de tudo isso. Tudo que está escrito aí. Tiago capítulo 4, de 7 a 10. Passo a passo. 6 passos que você e eu temos que dar para nos aproximarmos de Deus. Começo do culto nós cantamos um hino. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Perto quero estar. Quer estar perto de Deus? Quer se aproximar de Deus? Então faça isso. Tome essa decisão. Faça isso naquilo que lhe é cabível. Eu queria que a igreja, por favor, se colocasse em pé. Eu não conheço você. Não conheço a sua história. Não sei por que Deus conduziu para a gente pregar nesse texto, nessa palavra. Como você está perante Deus? A igreja, por favor, fique em oração, entre em oração. Talvez você esteja aqui na igreja, aqui debaixo desse teto, mas você abandonou Cristo pelo caminho. Você largou Deus, largou o Evangelho. Quer voltar para Deus? Quer se aproximar de Deus? Esse é o caminho. Tudo que eu falei aí é a sugestão. Tudo que a Bíblia ensina. Se humilhar, limpar o coração. Tudo isso você tem que fazer. E você pode fazer isso agora, hoje, aqui, se quiser. Volte para Deus. Volte para o Evangelho. Volte para a palavra. Quem vai de encontro a Deus, Deus se aproxima dele também, dela também. Eu não sei a tua condição, meu querido. Eu quero convidar você a voltar para Deus, se arrependendo, de uma maneira limpa, limpando sua mão, limpando seu coração, limpando a sua vida. A igreja toda, por favor, olhos fechados, orando. Eu quero fazer o convite. Se tem alguém aqui afastado do Evangelho, afastado da causa, afastado da obra de Deus, nós queremos em nome de Jesus orar com você. Nós queremos em nome de Jesus interceder por você. Nós queremos em nome de Jesus que você seja novamente reintegrado. Volta, filho pródigo, volta, filha pródiga. Alguém aí nessa condição? Em nome de Jesus, volte para Deus. Se há alguém, não tenha vergonha não. Resistir ao diabo. O diabo não quer que você levante a mão, não quer que você venha aqui na frente, não quer que você faça nada disso. Ele fala aí no teu ouvido, não vai não. Você já foi tantas vezes? Não vai não. Fica onde você está.
A Bíblia fala: resistir ao diabo, resistir, e ele fugirá de vós. Há algum filho, alguma filha que quer voltar para Deus, quer voltar no caminho, quer voltar para o Evangelho? Basta fazer um sinal com a mão e nós vamos orar pela sua vida, em nome de Jesus. Ou quem sabe você entrou aqui esta noite, mas ainda não entregou sua vida a Cristo. Você precisa ter esse compromisso. Você precisa entregar sua vida a Cristo. Você precisa reconhecer a sua miséria, o seu pecado, a perdição. Você precisa reconhecer. Há alguém aqui que queira fazer isso esta noite? Em nome de Jesus, basta levantar as mãos ou a mão e nós entenderemos. Muito bem, sendo assim, de qualquer maneira, vamos orar, vamos conversar com Deus. Pai querido, Deus de amor, o Senhor é sabedor de todas as coisas, Pai. A gente tem a plena convicção que a Tua palavra vai e não volta para Ti vazia, Pai. A gente tem a plena convicção de que Teu Espírito sonda a igreja, os corações, as vidas, os pensamentos. A gente tem certeza, meu Deus, de que com a nossa maneira de viver, de acordo com aquilo que fala Tiago, a sua palavra, as sugestões, esses 6 passos importantíssimos na vida, a gente tem certeza que isso nos deixa próximo de Deus. Meu Deus, então que essa igreja ande próxima, ande contigo, Pai, sendo abençoada como sempre foi. Pai querido, eu quero orar pela vida de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que está aqui debaixo desse teto, Pai. Que a Tua graça, que a Tua virtude, que o Teu poder divino seja na vida de todos. Assim te pedimos, assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe.